Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Olha, eu achei fantástico o que eu ouvi aí, foi de uma grande sabedoria, um ensinamento maravilhoso para os jovens e para os pais, o que é realmente honrar pai e mãe. Porque ela aborda algo que é realmente fundamental, que a família é a célula da sociedade e pode ser o câncer também. As coisas de Deus estão assim nas coisas mais simples dentro de nós, no amor, no perdão, naquilo que é mais difícil, porém mais fácil diante daquele que pode todas as coisas. Uma mensagem simples, como o Evangelho é simples. O Caio é um profeta, né? E um profeta pós-reforma. Profeta que anuncia a simplicidade do Evangelho, como o Evangelho é. Esse tema de família é muito importante ser abordado. Da forma que foi abordado, eu creio que foi tocante e foi uma bênção para aqueles que puderam ouvir. E que Deus abençoe aqueles que estavam aqui junto conosco, que haja transformação nas vidas das famílias. Eu gostei muito, realmente é que eu estava precisando ouvir, viu? Honrar pai e mãe, amei. Foi uma bênção na minha vida hoje. Ouvir o pastor Caio Fábio sempre é uma bênção na vida da gente. Eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho dele desde o período da Vinde, de estar acompanhando. Tê-lo em Brasília e poder chegar aqui é reconfortador. Eu quero falar que estou muito feliz. Eu vim da Líbia para fazer uma cirurgia no coração, mas o Caio Fábio, a pregação dele realmente é chocante, né? Porque ele vai lá no profundo. Eu estou muito feliz, especificamente de ter meu filho aqui. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Pai nosso, que estás nos céus e que habitas a eternidade que Tu mesmo puseste em nossos corações. Santificado seja o Teu nome na nossa vida. Venha o Teu reino ao nosso coração, porque o Teu reino não vem com visível aparência, mas está dentro de cada um de nós. E que, tendo o Teu reino em nós, seja feita assim a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu, com alegria. E não nos deixes cair em tentação, todas elas que nascem da cobiça da nossa carne, ou da volúpia dos nossos olhos, ou dos surtos narcisistas, da nossa mania de grandeza. Não nos deixes cair em nenhuma tentação, mas livra-nos do mal, daquele mal que se faz tão mal em nós que alguns de nós, sem perceber, viram diabo, porque vivem para dividir, vivem para separar. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, pois Tu é a glória, pois Teu é o louvor, para todo sempre. E nós, a uma, dizemos amém. Assim seja. Que a voz da oração que nos foi ensinada chegue com sinceridade ao trono da graça, estronde nos céus e na terra. E eu quero te pedir que se cumpra nesses dias a profecia de Isaías, de que o Senhor removeria o véu que encobre e embota o entendimento das nações,
Tira esse véu de sobre os povos nesses últimos dias e permite que o Evangelho seja soprado pelo vento do Espírito, carregado por corações apaixonados ou revelado em sonhos a gente que mora em lugares inacessíveis. Tira esse véu do embotamento, dá uma chance a essa geração de conhecer a boa nova de verdade e não o engano dela conforme as falácias da religião. Agora toma conta desse nosso encontro e toma conta da minha mente e da dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha aqui, gente. Eu vinha preparado para falar em Mateus 4, dando sequência àqueles assuntos que eu vinha tratando antes, já desde um mês atrás, quando eu comecei falando sobre o aparente paradoxo entre Colossenses 2, onde se diz que os principados estão despojados, e Efésios 6, onde se manda vestir as armas, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Depois eu falei de que se alimentam esses principados e potestades, e a gente foi lá para o Gênesis e viu que tudo começa com a fruta era boa para comer, com esse apetite instintual da carne, que ela era esteticamente objeto de sedução e que ela era boa para fazer um upgrade de entendimento e autonomia em relação a Deus. Aí a gente viu lá em João que ele diz que tudo que há no mundo é a mesma coisa que havia no Éden, só ficou mais complexificada, que é a concupiscência da carne, que é a concupiscência dos olhos e que é a soberba da vida. Nesse mesmo dia, nós vimos as camadas todas de poderes e de ações que estão presentes em nós. A serpente se alimenta do pó da terra, de modo que ela come as nossas próprias ofertas e as nossas projeções. Porque se Jesus já despojou esses principados, despojados eles estão dos poderes que eles tinham. E os poderes que agora eles têm são aqueles que nós atribuímos, emprestamos e damos a eles. De modo que a gente tem que encarar o fato de que o nosso diabo parece demais com a gente. E hoje eu iria prosseguir, eu estou fazendo aqui um resumo de 3 horas e meia de fala somada, iria prosseguir aprofundando um pouquinho mais esse tema, que eu queria já desde a semana passada e não pude, porque com o batismo da minha netinha aqui, eu vi que sobrou muito tempo, pouco tempo, e eu estava com uma vontade enorme que a gente orasse uns pelos outros, pelos doentes, pelos enfermos, como aconteceu domingo passado. Amém? Então, hoje, eu vim para completar aquela sequência. Não, você já me conhece o suficiente para saber que eu posso ter uma pregação no coração, mas eu troco qualquer coisa para ter uma mensagenzinha desse tamanho, desde que seja algo que nasceu na hora como uma pulsão de Deus para o momento. E então, no domingo que vem, Deus me dando graça, eu continuo essa sequência, tá bom? Mas hoje eu queria ficar com uma coisa mais simples, até porque eu queria que a gente tivesse tempo de orar bastante ao final. Olha aqui para mim. Dentre os mandamentos do Decálogo de Moisés, o primeiro deles a transformar-se num mandamento relacional, num mandamento entre homem e homem, é aquele que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que isso te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse mesmo mandamento, que é um mandamento de uma humanidade visceral, é outra vez evocado por Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, quando ele denuncia o arranjo que os fariseus, os membros do Sinédrio, os escribas, os líderes religiosos
faziam para comer o dinheiro do povo, de tal modo que, além do dízimo que as pessoas davam, eles ainda iam mais além, criando um casuísmo religioso de uma perversidade incomparável, que dizia o seguinte: mesmo que teu pai e tua mãe estejam precisando da tua ajuda, você pode declarar que está doando para o templo e evocando um mandamento de homens chamado Corban, que significava que em nome do Corban se poderia deixar até de ajudar pai e mãe, honrar pai e mãe, para ajudar o templo. Ou seja, essa moçada inteira que faz essas loucuras hoje manipulando o povo não nasceu hoje. O espírito deles existe desde sempre. Pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, havia um surto de pessoas no Rio, São Paulo, em outros lugares, que não queriam empregadas domésticas de determinados grupos e igrejas por uma razão simples. Como eram aqueles grupos das campanhas de oração infindáveis, e que se o indivíduo fosse à reunião e não deixasse o dinheiro, ele tinha quebrado a corrente, então tinha que voltar para o fim da fila. E como as coitadinhas e os coitadinhos nem sempre têm dinheiro para bancar aquela coisa, aquele carrossel de perversidades pagãs, acabavam roubando em casa da patroa. Então, olha só, para poder dar dinheiro para fazer a campanha na igreja, para enriquecer o bolso dos lobos, ela roubava da patroa. Vejam a loucura. Um Deus que aceita que você roube da patroa para poder dar na campanha da igreja, porque se não fizer isso, a corrente é quebrada e você volta para o fim da fila. Então, roubar da patroa é um detalhe, desde que você não volte para o fim da fila. Isso é o espírito do Corban, aperfeiçoado pelas técnicas de manipulação da máfia. Mas essa coisa estava presente desde sempre. E Jesus combateu isso veementemente. Disse: vós jeitosamente dais jeito naquilo que está declarado e que é de uma humanidade não negociável, apenas para que vocês possam sê-lo completar daquilo que deveria ser a bênção de um filho a um pai, a uma mãe. O apóstolo Paulo, mais adiante, também chama esse mandamento de honra a teu pai e tua mãe, quando ele está dando conselho a filhos, escrevendo cartas que estabeleciam movimentos relacionais saudáveis, dizendo, porque está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que tu sejas de longa vida sobre a terra. A pergunta das pessoas é: o que é honrar pai e mãe? E a minha questão é: por que essa questão de honrar pai e mãe é tão importante? Por que ela se repete não como um mandamento do decálogo, mas como um princípio de vida, a ponto de que se diz: é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que sejas de longa vida sobre a terra, honra a teu pai e a tua mãe. Agora, o interessante é que os gregos, 500 anos antes de Cristo, especialmente 300 anos antes de Jesus, quando houve uma fomentação de produção de arquétipos divinos e que representavam, quase todos eles, as ambiguidades das relações humanas, as relações incestuosas. Vem aí complexo de Édipo, de Eletra, todas as relações complicadas entre pais e filhos,
que ganham uma projeção de natureza panteônica entre os gregos, mas são, sobretudo, projeção da conflitualidade humana transformada em divindade e panteão. Daí a psicanálise ter servido desses elementos arquetípicos para tentar entender e discernir as dinâmicas dos movimentos comportamentais e relacionais entre os humanos. E no meio dessas percepções todas, como não poderia deixar de ser, volta-se sempre à raiz daquilo que a revelação de Deus já tinha determinado como sendo de natureza essencial e visceral. E no meio disso tudo, tem a figura do pai, tem a figura da mãe. As figuras parentais são as figuras mais importantes e mais perturbadoras da existência da maioria de nós. Por exemplo, no curso de 30 e tantos anos pregando o Evangelho e ouvindo gente, eu fui percebendo com uma clareza absolutamente incontestável o fato de que uma quantidade enorme de pessoas tem problemas com a figura do pai. Porque tiveram um pai bêbado que espancava a mãe, tem meninos que não podem orar pai, porque lembram de um pai que chegava à noite e a molestava sexualmente, cometia incesto. Há figuras que não podem falar no pai, porque lembram das surras que a mãe levava, porque lembram da infidelidade, da falta de lealdade do pai. Então, quando diz pai, não está falando de acolhimento, está lutando na alma contra um monte de construções e de arquiteturas humanas que são projetadas sobre Deus de tal modo que o falar do pai para muita gente é quase que uma violência de dentro para fora, e eles falam porque tem que falar. Mas pouca gente confia no pai. Muito pouca gente confia no pai. E os pais ajudam muito pouco nesse sentido. Porque quando marido e mulher se separam, 90% dos pais abandonam os filhos mesmo. Tudo um bando de canalha sem vergonha. Sinto vergonha dos homens. Às vezes me dá vontade de dizer, não me contem entre vocês, eu só não posso fazer isso porque eu sou mais homem do que eles. Dá vontade de dizer, não se contem entre nós. Porque quem gera filho e abandona filho, e perde afetividade por filho, é moleque, não foi homem. É procriador, mas não é homem. É machinho, mas jamais será homem, muito menos gente. O mesmo se diz mais veementemente ainda das mães que se comportam de um modo como esse, negando o fruto do seu próprio ventre. Só que a psicanálise chega e diagnostica o problema humano como tendo a sua visceralidade mais radical nas relações parentais. É com pai e com mãe que as coisas se complicam. As nossas heranças familiares são carregadas de pai e de mãe, e a gente vai se sentindo na obrigação de repetir pai e mãe, e algumas famílias quase que estabelecem a repetição do pai e da mãe como sendo algo que, se não acontecer, se está negando a própria cultura familiar. Aí você encontra famílias onde se diz o seguinte: as mulheres acomodada e resignadamente dizendo, não, todos os homens da minha casa são assim.
Todo mundo gosta de casar, todo mundo gosta de casar com uma mulher que cozinhe bem, todo mundo gosta disso, daquilo, eles não deixam faltar nada em casa, mas a gente tem que fazer vista grossa porque a profissão deles é pular cerca. Aí já está tácito o acordo. Aí o cara já leva o filho, desvirgina o filho aos 13 anos de idade de um bordel, achando que ele está fazendo o máximo. E se o garoto não seguir os maus caminhos dele, apanha. E se as mulheres da família não forem exatamente passivas e não virarem lesmas de saia, estão negando a própria continuidade familiar. É por isso que também lá se diz que Deus visita a iniquidade do pai dos filhos até a 3ª e a 4ª geração e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Se você observa do ponto de vista generacional, essas culturas perversas tanto podem durar um século se houver animadores dela, convictos de que a perversidade é a lei da casa. E que se foi assim antes, assim será para sempre. São todos filhos de vespa, de escorpião, que dizem, não tive outra opção a não ser jogar o veneno, porque esta é minha própria natureza. E desse tipo e desse modo, há famílias que transformam a doença de um tataravô num karma que se perpetua vida dentro, destruindo geração após geração. Mas a gente observa que, em geral, na 4ª geração, na 3ª geração, Deus suscita um doido. Primeiro um doido, um gadareno, um cara que pira pela família inteira, um que perde o juízo, que surta, que apanha todo o legado da doença familiar e se apresenta como o grande monstro. E aí essas pessoas começam a ser forçadas a se enxergarem na caricatura monstruosa, insana, adoecida de um ser que, já não suportando mais tudo aquilo, resolve se transformar na encarnação da coisa toda. É chamado de ovelha negra. Mas é por causa desse indivíduo que inicia-se um bulício de angústia nessa casa. Porque eles começam de repente a ver que a loucura deles perdeu o controle em alguém. E ela começa a voltar como um bumerangue. E em geral o processo acontece da seguinte modo: um surta, e enquanto um surta e enlouquece, alguém acorda. Aí esse que acorda discerne que o surto daquele é a síntese da doença de todos. Aí ele diz, eu não. E a partir dele, às vezes contra a família inteira, inicia-se um processo que no início é quase que algo visto como sendo um rompimento com a família como um todo. Aí esse indivíduo é visto como o traidor da casa. Ele é aquele que diz que as coisas não são como sempre foram. Ele é aquele que bate o pé e diz, eu amo vocês, mas não cedo. E aí esse karma começa a ter a chance de ser quebrado nessas cadeias perversas quando esse processo se instala. Outras pessoas entregam-se, por exemplo, a 8 anos, 10 anos de uma terapia
de natureza absolutamente infrutífera, que é aquela na qual o terapeuta é pago para ouvir você e não dizer absolutamente nada. A maioria está na posição mais confortável porque não tem mesmo nada para dizer. Aí só fica repetindo ato falho. Aí o cara vai e diz uma palavra, trocou a palavra, não sei o que, ele repete. Pensa nisso. Aí vai, enquanto isso, grana para dentro, grana para dentro. Quanto mais tempo o doente levar para se recuperar, melhor para ele. Aí o cara chega ali depois de 8 anos, bate um mês de papo franco, na verdade, é curado de repente e não sabe por quê. Porque continua a ser a verdade que liberta. Mas nessa questão de honrar pai e mãe, eu queria dizer a vocês o seguinte: a maior parte dos problemas que a gente tem, dos que nos habitam, não são todos eles, absolutizá-los seria uma tolice, porque a vida não é feita apenas de conflitos parentais, de transferências, de projeções, ou de traumas, ou de angústias, ou de culturas kármicas que querem se perpetuar dentro da casa, ou de trocas de violências verbais e de outra natureza, que também se tornam algo perpétuo, geração após geração, de modo que as pessoas desaprendem o afeto, o afago, o carinho, o perdão, começam a se orgulhar do orgulho, começam a se sentir cheios de virtude de não perdoar, chamam a sua amargura de minha virtude, de meu direito, de minha macheza, de minha dignidade, de minha hombridade, de qualquer apelido que apenas maqueie a doença do indivíduo. Quando a cura para isso tudo está simplificada numa coisa que Freud e Jung jamais conseguiriam dizer: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tu sejas de longa vida sobre a terra. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é entrar nessa cultura da vespa, que como meu pai dava ferroada, eu dou também, eu só vou gerar filho que dê ferroada, eu só vou produzir ferrão. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é se tornar codependente da doença do pai e da mãe. É ficar ali o tempo todo alimentando aquilo, coitadinho, 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 e vai. Quando percebe, ele já é elemento fundamental para alimentar aquela doença. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é romper com pai, com mãe, e dizer: esses desgraçados vão ver que eu vou progredir na vida, vou fazer uma vida independente, eles só vão saber de mim de longe. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é se tornar bandido do pai, bandido da mãe, cúmplice de qualquer que seja o desígnio e o capricho. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é aceitar qualquer coisa que pai e mãe ensinem como sendo um princípio para a vida a ser seguido. O livro de Provérbios manda ouvir ao pai e à mãe sábios, não o pai e a mãe loucos. Porque antes de mandar ouvir pai e mãe, manda ouvir a voz da sabedoria. Honrar pai e mãe no hebraico significa pesar pai e mãe. A palavra usada é pesar. É uma balança. Cada geração que está aqui está sendo chamada a pegar a consciência inteira da cultura familiar ou parental e pesar. É um chamado ao discernimento do pai e da mãe. É um chamado à compreensão do pai e da mãe. Não aquela compreensão que compreende para dizer let it be, let it be, let it be. Deixa ser. É aquela compreensão que discerne
para não ser. É aquela compreensão que discerne para aprender tudo que é bom naquele ser e também se distinguir de tudo aquilo que é ruim naquele modo de ser. Honrar pai e mãe é você olhar para o conjunto inteiro da constelação que orbitou em volta de você e que criou você e que deu referências universais a você, pai, mãe, irmãos, família, todas essas coisas, e discernir que ambiente é esse. Porque se você não tiver discernimento de que ambiente é esse, você vira um ratinho de laboratório rodando naquela rodinha do hamster da tua própria família para sempre. Honrar pai e mãe é aprender com eles tudo que é vida e deixar fora da sua própria vida tudo que na existência deles era espírito de morte. Honrar pai e mãe, portanto, é discerni-los de um modo que a gente possa melhorá-los em nós mesmos. De modo que o teu pai bêbado vai ser melhorado na sua sobriedade. A sua mãe amargurada vai ser melhorada na doçura dos seus perdões. O seu pai acovardado vai ser melhorado na sua coragem de ser, de viver, de assumir, de encarar. A sua mãe leviana vai ser melhorada na construção do seu caráter, que não é entregue a sabores e a caprichos, mas que guarda dentro de você convicções que se relacionam àquilo que, em acontecendo, tem que acontecer para produzir vida e não apenas uma experiência hedônica dessignificada. Honrar pai e mãe é poder ser filho do Silveirinho e acabar auditor da firma mais exigente do país, porque o homem assumiu honestidade para si. Honrar pai e mãe é não carregar dentro de si todas aquelas coisas que foram praticadas no ambiente familiar e que você viu que só produziram divisão, amargura, traição, desrespeito, falta de carinho, de afetividade, de perdão, de misericórdia. Honrar pai e mãe é olhar para si diante de Deus e dizer: ó Deus, eu te agradeço pelo pai, pela mãe que eu tive, e te agradeço pela bênção de discerni-los, não para dizer para mim mesmo que eu serei a repetição deles, porque eu não sou clone nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu sou um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus. Eu carrego cargas genéticas, por isso pareço com um deles, ou com ambos, ou sou a síntese deles. Eu carrego cargas genéticas, por isso é possível que eu herde os achaques de meu pai, as doenças da minha mãe. Eu carrego cargas culturais, por isso eu preciso ter o discernimento para saber se aquilo que possui minha alma tem alguma coisa a ver com o que produz vida, ou é apenas eco de uma cultura adoecida, prevalente, contínua, que já destruiu gerações e gerações para trás de mim, e eu estou tendo a chance de quebrar isto aqui. E aí não precisa de sessão de cura de maldições, quebra de maldições. Nem precisa vir às 7 quartas-feiras da quebra de maldições. Nem precisa fazer oração de cura interior, que geralmente é uma oração de curra interior. A maioria das ações de cura interior que eu vejo só são introjeções de doenças.
Eu tenho encontrado gente que frequenta aí essas reuniões de cura interior, só vejo os caras piorarem. O sujeito chega lá bem com o pai, com a mãe, aí começam já a inventar um problema do pai e da mãe para ele. Daqui a pouco ele já está dizendo, eu tenho até dúvida se meu pai um dia não passou a mão no meu bumbum quando eu tinha 7 anos de idade. São mentes tão sujas que até onde não tem uma confissão consciente, os caras induzem ao levantamento de uma construção que não existe, que é mera indução. Quando a gente discerne o significado de honrar pai e mãe, a própria verdade desse discernimento quebra essa cadeia. Nada sobrevive à verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Não é preciso haver a mandinga, o espírito do rei Naamã, acerca do qual eu falei no domingo passado, que queria que Eliseu saísse e fizesse isto e aquilo, e fizesse uma dança profética, quem sabe uma pagelança. Naamã fica curado, Naamã, Naamã, pu, 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 pu. Soprando fumaça na cara do Naamã, abanando, Naamã, Naamã, Naamã. É o que o povo quer. É por isso que os espertalhões oferecem essas filas de quebra de maldição, que não quebram coisa alguma, fazem o cara apenas ficar paranoico com a ideia de que há uma maldição que vai continuar nele se ele faltar um dia de reunião. Aí supostamente foi liberto de uma maldição e caiu na outra. Agora, para você honrar pai e mãe, você não só tem que discernir o pai e a mãe, com amor, com misericórdia, com compaixão, com perdão, porque é só quando você perdoa pai e mãe, é que você se desamargura o suficiente para que o seu discernimento faça bem agora a você, porque enquanto você estiver amargurado com pai, com mãe, nenhum discernimento lhe provocará libertação. Nenhum. Então honrar pai e mãe pode ser a cura de mais de 70% dos nossos conflitos e guerras psíquicas que acontecem dentro de nós. Porque quando você os discerne e você os ama, e você recolhe deles todo bom fruto e põe no celeiro da sua alma, e joga fora toda a erva daninha, tudo aquilo que você identifica como semente de veneno, e aí agrega a tudo isso a consciência nova que o Evangelho dá. E aí, se na sua família se dizia, se isto acontecer a gente mata, o Evangelho diz, mesmo que isso aconteça a gente perdoa. Se na sua família se dizia, mulher desse tipo a gente trata desse modo, o Evangelho te diz, não defraude ao seu irmão. Se na sua família se dizia, o que vale é a família, e o mundo em volta são todos inimigos, de modo que nós temos que nos unir mafiosamente para nos darmos bem, não importa quem se dê mal. O Evangelho vem e diz, trata o teu inimigo como você gostaria de ser tratado. Faça isso ao próximo. E a sua família vá para as cucuias, meu irmão. Enquanto a consciência do Evangelho não entre nós, a gente não aprende a quebrar os paradigmas adoecidos das nossas próprias famílias. Agora, quando isso acontece, o processo de cura
É extraordinário. Tem gente que está aqui, e alguns de vocês não estão nem conseguindo me olhar nos olhos, e olha, eu sou macaco velho de auditório. Você não precisa me dizer nada, eu leio a cara de todo mundo aqui. Infelizmente é um scanner. Não consegue nem me olhar nos olhos porque o negócio está pegando. Está pegando bravo. Tem gente dizendo, ih, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Vou ter que desistir daquele ódio. Aquele ódio tão prazeroso. Aquele ódio de estimação. Ou então vou ter que sair daqui pitbull assumido. Vou sair daqui carnívoro declarado. Vou sair daqui vampiro batizado. Vou sair daqui Drácula canonizado. Ou então não me resta outra chance a não ser me converter ao Evangelho da graça, da misericórdia e do perdão. Porque quem não pode começar a honrar pai e mãe, é melhor desistir da jornada do caminho. Vocês lembram que em Malaquias, no capítulo 4, no último versículo do Velho Testamento, versos 6 e 7, está dito, e eis que eu enviarei o profeta Elias, o qual, antes que venha o grande dia do Senhor, o qual converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição é o ódio. A maldição é a incapacidade de reconciliação. A maldição é o coração que se fecha para incluir o outro. Porque aqui não se diz apenas que o filho honra o pai, mas também se pede de um passo além que pai e filho se reconciliem. Porque que bênção pode haver onde pai e filho, mãe e filho se odeiam? Que semente de vida nasce num chão de tanto veneno? Que bênção de Deus abençoa tamanho ódio? Que misericórdia de Deus alcança casa com tamanha indiferença e silêncio? Então, antes de qualquer coisa, o primeiro passo para que dentro de nós as coisas comecem a deixar de ser simplesmente o carrossel das maldições e a gente saia dessa roda constante, quebre esse ciclo, põe o pé num caminho adiante. É preciso que você tenha hoje a disposição de começar a honrar pai e mãe, não importa quão velho seja o seu pai, quão antiga seja a sua mãe, quão perverso seja o seu pai, quão pervertida seja a sua mãe, quão indiferente e desmaternizada seja ela, ou quão divorciado do afeto de qualquer natureza seja o seu pai. Você não precisa fazer uma viagem à Meca para encontrá-lo. Você não precisa contratar um detetive para saber onde ele se esconde no Tocantins. Você não precisa de nada disso. O movimento é aqui dentro. Se acontecer a chance desse encontro, encontre. Mas enquanto esse encontro histórico não acontecer, encontre-o dentro de você, discirna-o dentro de você, compreenda-o dentro de você, separe dentro de você o que é bom e o que não é, e diga para Deus, eu quero honrar meu pai e minha mãe, não com a jactância de quem afirma que será melhor do que eles, eu te peço é que tu os melhores em mim. Mesmo que hoje eles não entendam. Mas, ó Deus, melhora meus pais em mim. Isso é muito mais do que dar dinheiro.
Tem gente que pensa, eu estou honrando meu pai e minha mãe, porque eu não falo com os dois mesmo, mas todo dia eles podem chegar no Banco do Brasil, no dia 29, que tem uma grana que eu deposito lá, porque isso aí é sagrado. Pelo amor de Deus, a máfia faz o mesmo. Honrar pai e mãe tem a ver com aceitar a cura e a transformação do Evangelho dentro de você de tal modo que, pela graça de Deus, os seus pais sejam transformados em você. Isto posto, isto é Evangelho, isso é o espírito do Evangelho. Eu queria convidar todo mundo aqui a ficar em pé. Com o coração sem distração. E agora olha aqui para mim, por favor. Se o Espírito Santo, preste atenção com toda a reverência, se o Espírito Santo testemunhou ao seu coração que você não honra pai e mãe, você repete pai e mãe. Você não honra pai e mãe, você se clonou no seu pai e na sua mãe. Você não honra pai e mãe, você se tornou um produto piorado do seu pai e da sua mãe. E usa esses álibis e esses fantasmas para justificar a imutabilidade da sua vida, que está condicionada a esse karma familiar que só tende a piorar até que a gente acorde. Ou se o Espírito Santo convenceu você, seu coração está cheio de amargura, e um coração amargurado, quanto mais odeia pai e mãe, mais parecido fica com eles. E se o Espírito Santo revelou a você que muito mais valioso do que 8 anos de terapia é um momento de verdade e de perdão, e se despertou em você essa consciência de que honrar pai e mãe é melhorá-los em você, não para a sua glória, mas é resgate deles na sua vida, é redenção deles na sua existência. E se isso também chegou com o discernimento de que só pode acontecer mediante o discernimento que os compreende, os entende, mas não os torna álibi nem justificativa para a sua vida, ao contrário, você os discerne para não repeti-los, você os discerne para melhorá-los, você os discerne para crescer para além do teto estabelecido. E se você também compreende que isso só pode acontecer mediante perdão, e está disposto a perdoar seu pai e sua mãe, e acabar com essa panaceia de ficar transferindo, ai meu Deus, eu sinto essa carência toda, sabe? Essa vontade doida de um abraço, por isso que eu só gosto de homem velho. Se falta de pai. Aí a psicologia já começa a dar ideia para a moçada para todo lado. Eu trabalho com isso, mas eu vejo a perversão disso também. Assim como eu prego o Evangelho, e vejo a perversão do Evangelho também. Já começa a dar ideia, todo mundo agora já sabe que se der uma coceira e o pai não foi legal, pode sair, dá para todo mundo. Porque, ai, que saudade do meu pai. Aí só escolhe homem velho. Ah, eu preciso de um peito com cabelo branco para eu sentir meu pai. Para com essa história, você está afim de ir gandaiar? Vá. Agora, para de idiotice. O Evangelho está dizendo que você não precisa ficar refém de fantasmas. Manda não invocar mortos, quanto mais viver tocado e tangido pela presença de fantasmas. É claro que amor de pai faz falta. Agora é interessante que depois da psicanálise para cá que todo mundo resolveu entrar nessa. Porque antes, como ninguém sabia, todo mundo se segurava.
Agora pavimentaram um caminho. Ah, minha mãe não foi legal. Eu quero arranjar uma namorada muito mais velha do que eu quero casar com uma mãe. Um monte de cara casado com a mãe. Casado com a mãe até na aparência. Namora 8 anos uma menina e em 3 meses ele casa com uma outra, eu vou conhecer, ele me apresenta, eu quase que chamo, oi, dona fulana, porque é a cara da mãe, por dentro e por fora. O encontro com o Evangelho é o encontro com a verdade, meus irmãos. E se vocês não vierem aqui para ouvirem uma palavra que transforme a vida, a consciência, que abra portais de compreensão, não precisam nem vir, porque eu não estou disposto a ficar repetindo ladainha religiosa que não muda a consciência de ninguém. Então, se o Espírito Santo falou com você e abriu luzes e discernimento, e você quer assentar isso como compromisso de fé, que é equivalente a tocar na orla de Jesus, que é equivalente a quando ele diz, levanta a tua mão, para o homem de mão ressequida ele levantar, que é equivalente a dizer, vai ao tanque de Siloé, ao poço de Siloé, ele foi, lavou-se e voltou vendo, que é equivalente a uma série de movimentos que Jesus pratica o tempo todo no Evangelho, só para que a existencialidade ganhe a coragem do passo. Enquanto a existencialidade não ganha a coragem do passo, ela não produz nada. O que acontece na subjetividade tem que dar passos no caminho histórico, real e concreto lá de fora. Então, se o Espírito Santo falou com você, eu queria orar contigo nesse espírito mais simples de Jesus de Nazaré. Vem para a gente orar. Vem mesmo. E também é para acabar com um monte de álibis daqui para frente. Um monte de transferências. Para acabar com a miragem, a ilusão. O mandamento não diz, fica melhor se teu pai e tua mãe melhorarem. Já assume que teu pai e tua mãe podem ser quem for, mas você os honra, pesando, medindo, discernindo e melhorando-os em você, para que te vá bem, para que você não fique preso nesse karma familiar, nessa cultura de morte, para que te vá bem, para que a tua vida se harmonize, para que você não seja mais vespinha dos venenos antigos, para que em você um mundo novo comece, para que em você uma família nova desabroche, uma consciência nova tenha seu gênesis. E aqui você larga também todas as suas desculpas, todos os seus pretextos, todos os seus bodes expiatórios, seu pai, a sua mãe, você larga isso tudo aqui. E assumindo a consciência da verdade do Evangelho, quebram-se os grilhões ou dos condicionamentos psicológicos e culturais e até das induções psicológicas que hoje em dia ensinam o indivíduo a construir uma arquitetura de natureza psicológica para explicar o capricho e a vontade dele de fazer o que quer. E nunca ficar curado. Então agora é a nossa hora de verdade, de perdão, de compreensão. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós em nome de Jesus. Ó Pai,
diante de quem toma o nome toda a família nos céus e sobre a terra. Por esta causa eu também me ponho de joelhos diante de ti e peço que tu abras o entendimento de cada pessoinha aqui e que o Espírito Santo aprofunde esse espírito de cura e que tu tires de nós todos os elementos de evasão da realidade, de fuga, de transferência, que apenas perpetuam a nossa doença e não nos permitem jamais sermos nós mesmos e começarmos um mundo novo, contigo dizendo haja luz e havendo luz no ambiente do nosso coração e pondo ordem e vida no caos da nossa alma. Por favor, perdoa os nossos pais e perdoa-nos por não perdoá-los e perdoa-nos por repeti-los e perdoa-nos por os usarmos para nos auto-justificarmos. Nós sabemos que se o teu Espírito trouxer luz agora, todas essas doenças vão ser curadas. E as meninas não ficarão mais procurando um peito velho. E os homens não ficarão mais à caça de uma mãe para mimá-los. E ninguém ficará mais na obrigação de ser a continuidade do garanhão reprodutor da família. E ninguém ficará mais na obrigação de ser aquele que não perdoa, porque na nossa casa, homem que é homem não perdoa. Senhor, afasta essa obra do diabo. Ele é que veio para matar, roubar, destruir e instituir os karmas da morte. Nós somos do Evangelho, da reconciliação dos pais aos filhos. Nós somos o povo do perdão, porque nós somos os perdoados. E traz a libertação que cada um necessita. Por favor, opera com grande graça na alma de cada um aqui. Dá que essa tenha sido uma reunião de cura poderosa, mais profunda do que quando cânceres são curados. Essas curas instaladas na nossa alma, onde nenhum bisturi humano chega, onde nenhuma radioterapia ou quimioterapia alcança, só a mão do Espírito chega lá. Por favor, dá que a mão do teu Espírito chegue e abra esses cofres de fantasmas, solte todos esses bichos, lave a nossa alma e nos devolva a vida limpos. Por favor, faz isso agora. E eu peço em teu nome que nesse momento e nesta hora tu estejas realizando aquilo que cada um precisa. Também te peço pelos que não vieram aqui orar por este assunto, mas que sofrem de outras dores, de outras causas, de outras fontes, em outros níveis, em outras dimensões, ou de preocupações, ou de angústias, ou de dívidas, ou de inseguranças, ou necessidades afetivas reais, ou o cansaço da solidão e do desamparo desses dias. Eu peço que tu os cubras com as tuas asas, tu coloques no coração de cada um confiança em ti, porque eu sei que tu vais visitar o teu povo com chuva de muita misericórdia. Sei de todo o coração que esse será um ano de grandes maravilhas e surpresas, de muitos encontros, de muitos discernimentos, de muitas libertações, de muitas curas, de muitas compreensões,
de muitos compromissos com a vida e não com a morte. Por favor, Senhor Jesus, vem agora e põe a tua mão sobre cada um e traze a libertação que cada um necessita, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.